A escola estará à disposição. Isso também é muito importante. Essa parceria entre família e escola é um aspecto fundamental para que todo o trabalho desenvolvido aconteça da melhor forma possível. Então, aluno, estas são as questões vinculadas à nossa resolução de situação-problema. Daremos início a um momento muito importante, aquele espaço para que possamos dialogar, refletir. Eu tenho certeza que essas discussões já impulsionou, você já pensou, já refletiu alguns aspectos, algumas dúvidas, algumas inquietações. Isso é muito interessante e é muito favorável para o seu processo de aprendizagem. Sendo assim, eu gostaria de perguntar algo para instigar ainda mais as suas reflexões. Me acompanhe. Aluno, a partir de tudo que nós já estamos estudando na disciplina, as leituras iniciais que você fez para se preparar para este momento da nossa teleaula, eu quero que você reflita. Como você observa o papel das políticas na nossa educação brasileira? Para você, quando você realizou a leitura do nome da disciplina, como você entendeu o papel, como você vê a importância dessas políticas para a tua futura atuação? Vou dar alguns instantes, mandem as suas contribuições que eu realizarei a leitura e irei refletir com você cada um desses aspectos, até alguns momentos. Retomando, então é muito importante você, enquanto futuro professor, gestor da educação básica, ter conhecimento sobre as políticas, porque elas irão orientar, como nós já discutimos anteriormente, tudo o que acontece na escola. Então, desde o financiamento,
continuidade, aqui eu trago essas palavras de Santos, que ele nos oportuniza uma reflexão sobre a política educacional. Então, ela se refere a toda e qualquer política desenvolvida de modo a intervir nos processos formativos e também informativos, desenvolvidos em sociedade, seja na instância coletiva, seja na instância individual. A gente tem que sempre refletir política educacional como processo de sistematização, organização, monitoramento das ações pedagógicas, para que o nosso aluno ele tenha o acesso ao conhecimento científico em sala de aula. Nós temos todo um trabalho por trás. Então, por exemplo, é necessário as políticas de vínculo do financiamento, sim, porque nós precisamos dar uma estrutura física, né? Nós precisamos da escola, de toda a estrutura física, de equipamentos, de materiais. Nós precisamos de formação de professores, então até mesmo a formação dos professores, a sua formação, ela está direcionada por políticas educacionais, para que você tenha acesso aos conhecimentos fundamentais para a sua atuação. Os próprios conhecimentos, né, os conteúdos curriculares, eles são sustentados por políticas públicas. Então, toda essa organização, para que ela aconteça, nós precisamos das políticas educacionais. Vamos conhecer outros pontos. Então, nós temos aqui na política educacional, ela é permeada por intencionalidades. E por isso que eu disse para você a necessidade do professor ele ter uma leitura crítica sobre as políticas. Então, eu analiso a política, eu compreendo qual é o momento histórico que essa política foi construída, quais são os desafios para que ela ultrapasse o texto, ela aconteça na realidade, quais são os limites, quais são as possibilidades para que isso aconteça. Então, entender essa questão intencional das políticas, o contexto que ela é formulada, é muito importante para a gente conseguir também avançar, reivindicar e lutar por melhorias. Dando continuidade, nós temos também aqui, aluno, a necessidade de análise do texto e contexto. O texto, ele se refere à política em si, né? Então, o documento em si é o texto, todo organizado, estruturado, como a gente encontra ele. O contexto é justamente essa realidade que impulsionou a construção daquela política. Então, por exemplo, a implementação do ensino fundamental em 9 anos. A lei é o texto. Qual que é o contexto que faz com que essa lei se materialize? É a necessidade das crianças estarem inseridas no ensino fundamental a partir dos 6 anos. Tudo bem? Vamos ver o último ponto? Também nós temos que pensar em 3 dimensões: administrativa, financeira e educacional. A administrativa está vinculada às questões burocráticas, que são muito importantes. A financeira, que são os investimentos, os recursos, as verbas. E, por fim, a educacional, e também compreendida como pedagógica, que se referem às práticas que são desenvolvidas e também tecidas na realidade. Aluno, estamos finalizando o estudo deste conceito. Neste momento, iremos realizar a resolução de situação-problema em relação à política educacional. Então, nós temos uma realidade que é da gestora Maria Antônia. Ela atua em uma escola de ensino fundamental e ela está passando por alguns desafios, ela e sua equipe como um todo. Por quê? A partir da lei de implementação do ensino fundamental em 9 anos, as crianças, a partir de 6 anos, precisam ser inseridas nos processos educativos desta etapa de ensino, do ensino fundamental. Sendo assim, ela precisa atender a 40 crianças que estão vindo do Centro de Educação Infantil. E precisa dar um suporte, uma estrutura física, precisa pensar em toda a necessidade dos professores. Então, nós encontramos vários desafios nesta realidade. E a nossa situação problema, ela está vinculada aos aspectos curriculares. Então, como a escola ela vai se organizar para atender cada uma das demandas
relacionadas ao currículo, relacionadas às propostas. Nós temos políticas que respaldam o trabalho da Maria Antônia e dos demais envolvidos no processo educativo para resolver essas questões? São esses os aspectos que nós iremos desenvolver neste momento. E eu gostaria de iniciar o primeiro ponto para pensarmos o auxílio na resolução dessa situação-problema. Então, aluno, o primeiro ponto que a Maria Antônia deve pensar com a sua equipe é reorganizar o projeto político-pedagógico, respeitando a nova demanda. Antes de pensarmos nessa questão, eu gostaria de te falar o que é o projeto político-pedagógico. Dentro da instituição escolar, nós temos inúmeros documentos que vão orientar todo o trabalho desenvolvido por professores, gestores, funcionários, a própria atuação dos alunos, da família. E o projeto político-pedagógico é um dos principais documentos. Nele se encontram a visão, as missões, os objetivos, as finalidades daquela instituição escolar. E algo muito interessante é que cada escola tem o seu projeto político-pedagógico. Por quê? Cada realidade expressa uma necessidade, um contexto, uma cultura. Então, nunca uma escola é igual a outra, porque as pessoas são diferentes, porque as demandas são diversas. E o projeto político-pedagógico tem que refletir cada uma dessas demandas. Então, se nós temos uma nova realidade, essas crianças elas estão vindo para essa escola, crianças a partir de 6 anos de idade, tem que ter uma reestruturação do projeto político-pedagógico. As necessidades dessas crianças também devem estar incluídas neste projeto. Pensar as ações, pensar a própria estrutura, a transição. Essa palavra é fundamental quando a gente pensa em educação infantil e anos iniciais. Então tem que ter uma transição de qualidade para essas crianças, para dar todo o suporte para que elas se apropriem do conhecimento científico e continuem se desenvolvendo e aprendendo da melhor forma possível. Vamos ver outro ponto? Nós temos também, aluno, um olhar sobre o currículo. Então, a escola, ela também é responsável pela organização do currículo. O que é o currículo? Alguns autores importantes colocam como o caminho, o direcionamento. Então, é um documento em que está posto quais são os conteúdos curriculares fundamentais para que as pessoas se apropriem em cada uma das etapas de ensino. Então, no caso da escola da Maria Antônia, está sendo pensado o ensino fundamental. E esse currículo ele tem que ser organizado para atender às demandas e necessidades dessas crianças. Então, por exemplo, para a construção do currículo, deve-se pensar a política que direciona esse aspecto curricular. Nós temos, na atualidade, a Base Nacional Comum Curricular, que vem para dar orientação e o direcionamento para que as escolas construam seus currículos a partir da BNCC, possibilitando as aprendizagens essenciais que todos os alunos precisam se apropriar. Então, a adequação ao currículo também é fundamental, atendendo às demandas das crianças e o que elas devem aprender na etapa de ensino em que agora estão sendo inseridas. Dando continuidade, nós temos também, aluno, que pensar, oportunizar formação para os docentes e organizar o acolhimento dos nossos novos alunos que estão sendo inseridos neste espaço educativo. Então, os professores, eles também passam por alguns desafios. Pense comigo, eles têm toda uma organização, atendem alunos de uma determinada faixa etária. Agora, eles precisam se adaptar, eles precisam refletir as práticas pedagógicas que realizam. E a formação continuada é um aspecto muito importante quando nós pensamos a ação docente. Sendo assim, a escola tem que pensar algumas propostas, e isso estará vinculado ao projeto político-pedagógico, sobre a formação desses professores para o atendimento e acolhimento desses alunos novos que estão nesse processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, isso também tem que ser pensado e
deve ser inserido no projeto político-pedagógico da escola. Ressaltando, todas essas ações Maria Antônia irá realizar no coletivo, pensando com os demais indivíduos que compõem a realidade escolar. Aluno, estamos finalizando o momento de resolução dessa situação-problema. Agora teremos o momento de estudar o conceito de direito à educação. Sabemos que nas políticas públicas, uma das grandes finalidades das mesmas é assegurar, garantir o direito dos indivíduos, esses direitos que são fundamentais para a subsistência, para a dignidade dos sujeitos. E dentre esses inúmeros direitos que as pessoas possuem, a educação é muito importante, é crucial. E é por esse viés que nós iremos discutir neste momento. Sendo assim, me acompanhe. Eu gostaria de iniciar essa discussão, não tem como vincular direitos sem falar da Constituição Federal de 1988. Então, eu quero contextualizar essa Constituição. A nossa atual Constituição, ela é compreendida como Carta Magna. Eu gosto de pensar ela como se fosse a política matriz. Então, a partir desta política, outras normativas foram e vão sendo construídas para o atendimento do que está posto nela. A Constituição Federal de 88, ela coloca a garantia dos direitos sociais, direito à educação, à saúde, à cidadania, ao trabalho, todos os aspectos vinculados às necessidades e demandas do coletivo, dessa estrutura social, que a gente pode compreender como Estado, né? Ela está posta lá na Constituição. E é muito importante a gente entender qual que foi o contexto histórico da nossa Constituição Federal de 88. Na história do Brasil, a gente tem ali o período, né, nós tivemos a ditadura militar, que foi um momento complexo, um momento em que os direitos sociais eles não estavam explicitados e houve muita luta, muita resistência para que acontecesse a redemocratização da nossa realidade brasileira. E a Constituição Federal, ela vem justamente para marcar, para colocar esse processo de redemocratização, para apontar e efetivar os direitos sociais, colocando a nossa realidade como um Estado democrático de direito. Então, entender a Constituição Federal, para a gente conseguir compreendê-la, devemos olhar para a história, olhar quantas lutas foram traçadas para que hoje possamos ter garantidos os nossos direitos sociais. Dando continuidade, eu gostaria de pensar, né, a questão do papel do Estado. Então, quando a gente vincula educação, né, e a Constituição, lá na Constituição nós temos um espaço específico só para dialogar sobre os direitos educacionais. E tem um artigo que coloca o seguinte: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E, claro, a sociedade ela vem para colaborar também com a efetivação desse direito. Então, o Estado ele deve assumir, como se pensando nesse coletivo e na efetivação dessas necessidades sociais, ele tem que assumir essa responsabilidade. E como isso acontece? A partir da garantia do acesso, da permanência e do sucesso. O acesso à escola está vinculado à matrícula. Então, todos os indivíduos eles devem ter asseguradas a matrícula. Eu preciso me escolarizar, eu tenho que ir até uma escola pública e ter o direito de me matricular e ter o meu processo de escolarização. A permanência, ela está vinculada justamente às condições para que eu me escolarize. Então, ter uma sala de aula, ter o acesso aos conteúdos curriculares, ter recursos, ter o professor para realizar os processos de mediação. E o sucesso escolar, ele vem para finalizar, para materializar todo este processo e esse compromisso que o Estado deve assumir. Dando continuidade, nós temos também as responsabilidades compartilhadas. Então, como eu disse anteriormente, o Estado
ele deve compartilhar sua responsabilidade, né? Nós temos as famílias, elas também têm um papel em relação ao direito à garantia, por isso que os pais precisam realizar, efetivar a matrícula de seus filhos. Dando continuidade, nós temos também a necessidade, e está pontuada na nossa Constituição, as igualdades de condições. O que são essas igualdades? Então, nós temos os princípios educacionais, os princípios voltados à educação. Então, todas as pessoas, independentemente das suas especificidades, elas devem ter garantido as condições para a efetivação da escolarização. Vamos continuar as nossas análises? Aluno, aqui também eu gostaria de discutir com você alguns aspectos que se encontram na nossa Constituição, no artigo 208, que coloca sobre os deveres do Estado. Então, o primeiro texto colocava sobre a obrigatoriedade do ensino fundamental. O que aconteceu? Teve um ajuste, uma emenda constitucional. Então, como a Constituição é uma política matriz, dependendo das necessidades sociais, podem ir acontecendo alguns ajustes. E essa emenda de 2009, ela vem para colocar, então ela expande, né, amplia a obrigatoriedade. Antes era só o ensino fundamental. Atualmente, a idade obrigatória é dos 4 aos 17 anos. E olha que interessante, atende a toda a educação básica. Então, desde a educação infantil até o ensino médio. Dando continuidade, nós temos também a expansão do ensino médio, o atendimento educacional especializado e a educação infantil. Quero falar sobre o atendimento educacional especializado, que se refere aos direitos do público-alvo da educação especial. Então, os alunos público-alvo da educação especial, eles devem ter assegurados o atendimento educacional especializado, que dará todo o suporte para que eles se escolarizem na sala de aula regular. Então, pense comigo, eu disse para você sobre as igualdades de condições. Então, todos devem ter condições efetivas para se escolarizar. E algo muito importante é que nós, profissionais da educação, devemos pensar o seguinte: todas as pessoas possuem condições de se escolarizar, independentemente das suas especificidades. E a escola tem que dar o suporte para que isso aconteça. Dando continuidade, aqui eu gostaria de destacar outros aspectos também que encontramos na nossa Constituição. Então, os conteúdos curriculares, o financiamento da educação e a criação de um plano de duração plurianual. Olha que interessante, as políticas que nós temos atualmente, todas elas são derivadas da Constituição. Então, a Constituição já apontava a necessidade de se pensar os aspectos curriculares, conteúdos comuns para todas as pessoas, para que em qualquer lugar do país eu tenha o direito do acesso ao conhecimento científico. Então, se nós temos hoje a BNCC, ela está vinculada, ela foi construída a partir dessa normativa que se encontra na Constituição. A mesma coisa, a questão do financiamento da educação básica. Nós temos um fundo vinculado ao financiamento, ao investimento da educação, à manutenção dessa educação. Isto foi colocado na Constituição. E também o Plano Nacional de Educação atual, 2014 a 2024, também é derivado de diretrizes normativas que se encontram na nossa Constituição Federal. Aluno, estes são os aspectos relacionados ao conceito de direito à educação. Neste momento, iremos iniciar as nossas reflexões sobre a resolução de situação-problema vinculada ao direito à educação. Então, nós temos uma situação de realidade, que estamos analisando à luz do conhecimento, que é o contexto da gestora Maria Antônia. A Maria Antônia, ela atua em uma escola de ensino fundamental e ela está passando por alguns desafios, visto que os seus alunos, os alunos do Centro de Educação Infantil precisam ser matriculados em sua escola por conta da lei de implementação do ensino fundamental em 9 anos. Ou seja, as crianças a partir de 6 anos de idade precisam estar inseridas no ensino fundamental. E está acontecendo toda uma mobilização
para que esses alunos eles sejam atendidos nesta escola da melhor forma possível, subsidiados por discussões vinculadas à gestão democrática, então a tomada de decisão no coletivo, com todos os envolvidos. No entanto, nós temos mais um desafio e iremos ajudar a Maria Antônia, que se refere à seguinte questão. Na escola, alguns pais estão resistentes pela inserção de 2 alunos no ensino fundamental, que é a Luísa e o Pedro. A Luísa é uma criança de 6 anos e possui deficiência visual, e o Pedro ele tem síndrome de Down. E alguns pais eles estão resistentes, achando que a inserção de Pedro e Luísa podem comprometer a escolarização de seus filhos. Isso é uma questão delicada e a Maria Antônia, ela irá, por meio da legislação, por meio do conhecimento, apresentar para esses pais que Luísa e Pedro possuem totais condições de se apropriar do conhecimento científico e que não terá nenhum prejuízo à escolarização de nenhum dos alunos. Então, o que nós iremos fazer? Juntos, vamos auxiliar a Maria Antônia a subsidiar a sua resposta, a sua argumentação para esses pais, porque Luísa e Pedro possuem o direito ao acesso ao conhecimento como os demais alunos. Sendo assim, vamos iniciar essa resolução? Então, nós temos aqui, aluno, primeira questão, apresentar para a equipe pedagógica a necessidade de assegurar o que se encontra na política. Quando a gente analisa, por exemplo, a Constituição Federal de 1988, lá está colocado que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, se é direito de todos, Luísa e Pedro também devem ter todo o suporte para realizar a sua escolarização. Os alunos público-alvo da educação especial, eles têm totais condições de se escolarizarem. Para isso, a escola tem que se estruturar, tem que sistematizar o trabalho, vir de encontro com as necessidades, realizar as adaptações curriculares fundamentais, que com certeza esses alunos eles irão se apropriar do conhecimento científico. Então, o primeiro ponto é a Maria Antônia levar esse diálogo para a equipe, para discutir nesse coletivo, olhar as políticas. Nós temos a Constituição, nós temos a LDB, que coloca o direito do público-alvo da educação especial. Nós temos políticas específicas de educação especial, como a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008. Então, esses alunos, eles estão assegurados em seus direitos sociais. E, é claro, a partir do diálogo, Maria Antônia vai expor isso para a comunidade, colocar que eles vão estudar, que eles terão todas as condições para se escolarizar, e o processo de inclusão, ele vem para beneficiar a escolarização de todos, porque a escola é olhada com atenção, porque adaptações são feitas, porque as atividades são pensadas para o benefício da escolarização de todos os educandos. Dando continuidade, sendo assim, aluno, ela irá argumentar a relevância da inclusão do público-alvo da educação especial. Então, colocar para esses pais, colocar para essa comunidade que Luísa, Pedro, eles vão se escolarizar porque, dentre os princípios da educação que estão colocados tanto na Constituição como na LDB, igualdade de condições é um desses princípios. Então, Luísa e Pedro terão acesso ao conhecimento científico. Isso não irá prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Quando a gente pensa em uma atividade adaptada, quando a gente pensa em uma atividade em grupo, os outros alunos eles também vão se beneficiar desses processos de escolarização. E dessa forma, o direito à educação ele vai poder ser garantido neste espaço também. Dando continuidade, então, ela irá realizar uma discussão para a melhoria da oferta do ensino. Além de apresentar para as famílias o quanto é necessário e importante assegurar o direito de Luísa e Pedro, Maria Antônia também tem que chamar a sua equipe, chamar os professores para reflexão sobre as condições. Então, está posto na legislação, Luísa e Pedro devem ter o acesso à educação. A escola vai ter que se preparar. Então,
Tem a sala de recursos, que é o espaço em que acontece o atendimento educacional especializado, ou seja, o lugar em que serviços complementares e ou suplementares são possibilitados para os alunos público-alvo da educação especial, para que eles se apropriem dos conhecimentos científicos na sala de aula regular. Então, a escola está preparada? Se não está, o que devemos fazer? Os professores têm formação? Se não têm, quais são os caminhos que devemos tomar para que essa formação aconteça? Então, veja, além de argumentar e colocar para a comunidade que Luiz e Pedro têm um direito à educação e isso irá acontecer, a escola, a comunidade como todos, os gestores, os professores, também devem pensar as melhores formas para que isso se efetive naquela realidade e o direito seja materializado também. Caro aluno, estamos finalizando esse momento de resolução de situação-problema. Chegamos a um momento bem interessante da nossa aula, momento de dialogarmos, de pensarmos juntos, refletirmos aspectos que são fundamentais. Tenho certeza que as discussões deste primeiro momento já te instigou, você já está pensando sobre várias questões, sobre a sua futura atuação, pensando em leituras que você vai querer se aprofundar ainda mais. E, claro, dúvidas devem ter surgido também em todo esse processo. Sendo assim, vou dar alguns instantes e gostaria de te pedir, por gentileza, para que você encaminhe as suas dúvidas. Depois retomaremos a nossa teleaula. Ah, tá certo. Já falou inclusive. Não tem como. Isso aí é só enquanto não acaba a eleição. Porque acaba a eleição, acabou o doce. E eu nem sei como é que esse negócio desse dinheiro. Não me contaram direito ainda não. Vai que trabalho não ganha nada. Ele me contou, eu lá vi. Me contou como é que eu tenho certeza que ganha esses 3 pau. Mas pelo jeito. Eu acho que pode nem ser mentira, vai pra frente. Mas esse ano não tem dinheiro. Candidato, tá doendo, manda embora. Mas me dando meu emprego, Alega um monte. tô cagando por aí. Vai estar um pra mim e vem embora de televisão.
retomando então as nossas discussões na disciplina. Agora eu gostaria de iniciar o momento de recapitulando tudo o que nós já dialogamos até o momento. Me acompanhe. O primeiro ponto que eu gostaria de retomar com você, aluno, é sobre a necessidade de compreensão sobre os conceitos de Estado, governo e política. Nós entendemos que o Estado ele está vinculado à estrutura da sociedade. Então, tudo que está relacionado aos interesses, aos direitos, os deveres dos sujeitos. E o governo, ele vem para conduzir as políticas de Estado. Então, como nós vivemos uma realidade de um Estado democrático de direitos, nós elegemos os nossos representantes e eles irão direcionar as ações para as tomadas de decisão para o bem do coletivo, para o bem comum, para que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos e suas necessidades também devem ser atendidas. Por isso que a política ela tem esse papel de estruturação, de organização, sistematização e orientação. Então, ela vem para instruir cada uma das ações para que isso se efetive, para que os direitos, para que as condições, para que as pessoas atuam na sociedade aconteçam. Dando continuidade, também gostaria de retomar com você o papel da escola. Então, a escola, ela é compreendida como esta instituição social em que acontecem os processos de apropriação da educação formal. Então, todos os espaços sociais, desde a infância, desde o nascimento, nós já nos apropriamos da educação, de conhecimentos, da cultura. Mas a escola, ela tem o papel de oportunizar a socialização do conhecimento científico construído historicamente pela humanidade. Então, ela tem um papel fundamental e finalidades específicas. Ela deve preparar o sujeito para as práticas sociais, para a cidadania, e também preparar esses indivíduos para o mercado de trabalho. Dando continuidade, nós temos, assim, a finalidade das políticas educacionais. Então, como eu já pontuei para você, a política, ela vem para atender as demandas sociais dos diferentes segmentos. Educação, saúde, trabalho, cidadania. Agora, a política educacional, ela vem para formalizar, sistematizar as práticas. Então, como que a escola deve ser estruturada? Como as práticas devem ser desenvolvidas, o trabalho do professor, a formação desse professor, o financiamento para a construção das escolas, manutenção das mesmas, as verbas vinculadas aos recursos, aos materiais. Então, tudo isso é organizado a partir das políticas educacionais. Por isso que elas são importantes e por isso que todos os professores, eles devem ter conhecimento sobre as políticas, realizar uma leitura crítica sobre elas, compreender os aspectos que também estão vinculados, sociais, políticos, econômicos. Então, tudo isso também deve ser considerado quando a gente faz a análise das políticas educacionais. E, por fim, vamos ver o nosso último ponto, que se refere à educação como um direito. Então, como a gente já estudou nesta teleaula, a educação é direito de todos os indivíduos e dever do Estado e da família. Ou seja, as pessoas, independentemente das suas singularidades, elas devem ter asseguradas as condições de igualdade para se apropriar do conhecimento científico na escola. Por isso que matrícula não pode ser negada, tem que ter um espaço público, a garantia da educação pública. E nós, enquanto profissionais da educação, você, enquanto futuro professor, tem que analisar esta realidade e compreender que o seu futuro aluno estará dentro da sala de aula para se apropriar do conhecimento. É esse conhecimento que vai dar visão de mundo, que vai possibilitar análise crítica, reflexiva sobre
as nuances da realidade e da conjuntura social. Então, aluno, este foi o nosso momento de pensar essa teleaula. Estudamos conceitos fundamentais que serão a base para outras discussões. Estamos só no início de um caminho de muita reflexão e análise. Para mim, sempre é uma alegria estar com você, analisando, refletindo cada um desses aspectos, e te espero para a nossa próxima teleaula. Até mais!